Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo? O governo, sindicatos e empresas discutem hoje a regulamentação de trabalho por aplicativo. A remuneração e os custos que devem ser cobertos pelas empresas estão entre os temas em pauta. O grupo de trabalho, formado por 45 integrantes que representam o governo federal, centrais sindicais e empregadores, se reúne para discutir a remuneração e os custos que devem ser arcados pelas empresas por aplicativo. Também podem ser debatidos outros temas igualmente importantes, como a segurança e saúde do trabalho e a transparência algorítmica. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo do grupo é discutir a regulamentação das atividades de prestação de serviços, transporte de bens, transporte de pessoas e outras atividades executadas por intermédio de plataformas tecnológicas. Durante o lançamento do grupo de trabalho, o chefe da pasta, o ministro Luiz Marinho, defendeu um equilíbrio entre o lucro das empresas e a valorização do trabalho. Para ele, a proposta sobre o assunto pode ser entregue ao Congresso Nacional para a avaliação ainda no segundo semestre deste ano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para tornar réus mais 70 investigados por participação nos ataques a Brasília do dia 8 de janeiro. O plenário virtual da Corte iniciou nos primeiros minutos desta segunda-feira mais um bloco de julgamentos de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Os casos devem ser analisados até o dia 18 de agosto. As denúncias são avaliadas de forma individual pelos ministros, ou seja, as circunstâncias de cada caso vão ser levadas em conta. E uma pesquisa inédita mostrou que a mortalidade por diabetes no Brasil está diretamente ligada à desigualdade social. Fatores como baixa escolaridade e renda aumentam o risco de morte pela doença. A pesquisa foi feita pela Universidade Estadual do Ceará e publicada na Revista Latino-Americana de Enfermagem. Os pesquisadores analisaram dados de 601 mil óbitos relacionados com a diabetes mellitus entre os anos 2010 e 2020. Os dados foram extraídos do DataSUS. A taxa de mortalidade por diabetes de brasileiros com até 3 anos foi 2 vezes maior do que a taxa de mortalidade geral, com 59,53 mortes a cada 100 mil habitantes. Os resultados do estudo mostram que pessoas pardas também estão entre as mais afetadas, com 36,16 mortes a cada 100 mil habitantes. As regiões com as maiores taxas de mortalidade são o Nordeste, com 34,4 mortes por 100 mil habitantes, e o Sul, com 31,4 mortes por 100 mil habitantes. O estudo ainda aponta que há mais mortes de mulheres do que de homens pela doença. E vamos agora de destaque internacional. O exército ucraniano anunciou nesta segunda-feira que o país derrubou mísseis e drones russos direcionados contra Odessa. Essa é a série mais recente de ataques na região da costa do Mar Negro. Vamos ver. O ataque é o mais recente de uma série de investidas das forças de Moscou contra a região, localizada na costa do Mar Negro. De acordo com Kiev, os russos atacaram 3 vezes durante a noite com 2 ondas de drones e 8 mísseis marítimos do tipo Calibre. O Comando Operacional Sul disse no Telegram que a Força Aérea de Defesa impediu todos os ataques, mas os escombros danificaram uma residência estudantil e um supermercado. 3 trabalhadores ficaram feridos. Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques no Mar Negro desde que Moscou abandonou no mês passado um acordo que permitia a Kiev exportar grãos por corredores seguros. A partir daí, Moscou bombardeia com frequência os portos da região de Odessa, no sul da Ucrânia, que foram cruciais para as exportações dos cereais. O Kremlin afirmou que consideraria os cargueiros com destino à Ucrânia, através do Mar Negro, como alvos militares potenciais. Ainda nesta segunda-feira, a vice-ministra ucraniana da Defesa, Gana Maliar, anunciou que recuperou 3 quilômetros quadrados de território perto de Bakhmut, no leste do país. Kiev concentra atualmente na região sua contraofensiva iniciada em julho.
A Ucrânia tenta, com a iniciativa, recuperar territórios do sul e do leste, perdidos desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, mas até o momento o progresso é modesto. Ao menos 24 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois das fortes chuvas que atingiram a região norte da Índia. A tragédia foi desencadeada por fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra na região norte do país. As chuvas torrenciais arrastaram veículos, destruíram edifícios e pontes. O estado de Himachal Pradesh foi o mais afetado, com 16 vítimas nas últimas 24 horas na capital Shimla. Embora inundações e deslizamentos de terra sejam frequentes durante a temporada de monções na Índia, os cientistas afirmam que a mudança climática aumenta sua frequência e gravidade. A monção é responsável por quase 80% das chuvas em um ano no sul da Ásia e é vital para a agricultura e o sustento de milhões de pessoas, mas também provoca muita destruição. E o candidato de ultradireita, Javier Milei, é o grande vencedor das eleições primárias da Argentina. Mais de 97% das urnas já foram apuradas e o partido de Milei segue com folga na liderança. A vitória de Javier Milei é considerada surpreendente. As últimas pesquisas antes da votação indicavam que a sigla La Libertad Avanza, encabeçada por Milei, vinha perdendo fôlego. Mas antes mesmo do final da apuração, a coalizão já havia garantido mais votos do que todas as demais, com 30,4%. O governo argentino demorou mais de 4 horas após o fechamento das urnas para divulgar o primeiro boletim oficial com os resultados parciais. E foi duramente criticado por diversos segmentos políticos, pela mídia local e observadores internacionais. Milei, com quase 1/3 da preferência do eleitorado nacional, superou seus rivais em boa parte das províncias do país. E com isso, caiu por terra a ideia disseminada entre muitos analistas e consultores políticos de que era um fenômeno popular apenas em Buenos Aires e no entorno da capital. Milei defende a dolarização da economia e a extinção do Banco Central. Ele prometeu legalizar o comércio de órgãos e quer taxar a educação e a saúde públicas, além de atacar supostas ameaças comunistas em seus discursos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco é o Kleber Werneck que volta com mais informações para você às 11 horas. Não perca. Até mais.